Olá meus amores, esse é mais um vídeo do canal Conhecendo o Paraná em Duas Rodas. E este é um vídeo do quadro Filosofando pelo Paraná. E nós vamos começar a gravar uma série de vídeos sobre mitologia grega. Até porque nós não podemos esquecer que a filosofia nasceu da mitologia grega. É claro que são áreas de conhecimento diferentes. Uma coisa é a mitologia, outra coisa é a filosofia. Mas a filosofia nasce na Grécia Antiga e muito por conta da mitologia grega. Inclusive alguns filósofos já utilizaram da mitologia grega. O próprio Platão, grande Platão, um dos maiores filósofos de todos os tempos, já utilizou muito da mitologia. Então nós vamos começar a falar agora bastante sobre mitologia grega. E como esse é o primeiro, nós vamos começar falando de como surgiu o universo. Pessoal, essa pergunta, como surgiu o universo, ela é uma questão quase tão antiga quanto a humanidade. O ser humano sempre quis saber de onde ele veio, quem ele é, o que é o universo, da onde surgiu o universo. É uma pergunta extremamente humana. E a mitologia grega tinha uma resposta para essa pergunta. Da onde surgiu o universo? Bem, de acordo com a mitologia grega, no princípio só havia o caos. O que é o caos? O caos, ele é difícil da gente entender e da gente imaginar o caos. O grande poeta Homero falou que o caos era como se fosse um abismo sem fim. O caos era algo escuro, sem limites, sem ordem. Olha o nome, caos. Sem ordem, um abismo sem fim, sem limites, um abismo infinito. Isso era o caos. O caos ficou sozinho no universo por incontáveis séculos, até que do caos surge a Gaia. A Gaia era a deusa da terra. A Gaia era a própria terra, era a personificação da terra, a mãe terra. E veja que, se a Gaia surge do caos, eram seres extremamente diferentes, opostos, eu diria. Porque, como eu disse, o caos não tinha limite, a terra era limitada. O caos não havia segurança nenhuma, era um abismo sem fim. A terra não, a terra era o chão firme. A terra era a mãe de todos, a mãe terra. A terra representava a ordem, o caos, a desordem. Muito bem. Do caos não surgiu só a terra. Do caos também surgiram o dia, surgiu a noite e alguns outros seres que surgiram do caos. A terra era um ser extremamente fértil. Da terra surgiram os mares, surgiu o dia, surgiu a noite, surgiu Ágape. Ágape era a ternura. E da terra também surgiu Urano. Urano era o céu. Urano era o deus do céu. Muito bem. Só que no início não era assim, porque hoje nós temos o céu lá em cima e a terra aqui embaixo. Não era. Urano e a Gaia formaram um casal. E eles ficavam o tempo todo juntos, inseparáveis. Urano ficava o tempo todo em cima da Gaia, como se fosse um edredom em uma cama. Não havia espaço, como se fosse esse livro e o outro. Não havia espaço. Os gregos entendiam que a Terra era plana, o céu plano, eram limitados e grudados um no outro. Não havia espaço entre eles e Urano ficava fazendo filhos na Gaia o tempo todo. Filhos do Urano e da Gaia. Imaginem quão poderosos eram esses filhos do Urano e da Gaia. Porque eles eram filhos de seres extremamente poderosos. Então eles também eram muito poderosos. Quem eram esses filhos? Eles eram divididos em 3 grupos. Um grupo eram os titãs. Titãs eram deuses belíssimos. Eles tinham o formato de seres humanos, mas eles eram belíssimos, lindíssimos. Vamos lembrar que os deuses gregos eram seres muito bonitos, muito belos. Tirando alguma outra exceção, Hefesto mesmo é uma exceção, Hefesto era feio, mas a maioria dos deuses gregos, quase todos eles, eram extremamente belos. Até daí vem a expressão, né? Tão bonito quanto um deus grego. Bem,
Então tinha os titãs, seres extremamente poderosos, fortes e belos. O outro grupo era o dos ciclopes, e também filhos do Urano com a Gaia. Quem eram os ciclopes? Também tinham o formato de seres humanos, mas eles eram gigantes, extremamente fortes e só tinham um olho. No lugar de 2 olhos, só tinha um olho. E o outro grupo eram seres extremamente feios, monstruosos, horrendos, que eram os equatônquilos, também conhecidos como 100 braços, porque eles tinham 100 braços. Cada um deles tinha 100 braços e cada braço era extremamente forte. Ou seja, eles eram seres monstruosos, horripilantes, mas muito fortes. Então esses eram os 3 grupos de filhos do Urano e da Gaia. Urano não saía de cima da Gaia e Urano não deixava que os seus filhos nascessem. Porque Urano se sentia ameaçado. Eram seres muito poderosos. Urano se sentia ameaçado pelos seus próprios filhos. Bem, a Gaia queria ter os filhos. Urano não deixava, a Gaia queria ter os filhos. Urano não deixava, até que a Gaia teve uma ideia. Pegou o seu filho mais novo, que estava lá no seu ventre, como todos os outros estavam. O filho mais novo era o Cronos, poderosíssimo Cronos, deus do tempo, Titã Cronos. Bem, a Gaia pega uma foice e dá para o Titã Cronos. Cronos, com a foice, castra o próprio pai. Urano dá um grito terrível de dor e vai parar lá em cima. Inclusive, segundo a mitologia grega, é por isso que o céu fica lá em cima e a terra fica aqui embaixo. Cronos pega o órgão genital do pai e atira no mar. Da mão do Cronos até o mar vão caindo pingos de sangue. Conforme cada pingo de sangue vai caindo na terra, vão nascendo as deusas Erinhas. As deusas Erinhas eram as terríveis deusas da vingança. Por que deusas da vingança e por que nasce do sangue do Urano? Vocês vão saber daqui a alguns vídeos. Mas aqui nascem as deusas Erinhas, as deusas da vingança. Cronos ficou extremamente bravo, chateadíssimo. Ele ficou numa ira terrível. Ele olha para o Cronos, porque aí nascem os filhos de Urano. Ele olha para o Cronos e fala: Você, vai acontecer uma coisa terrível com você. Você vai ter um filho, e o seu filho vai fazer com você, o que você fez comigo. Veja que isso é mais que uma praga. Isso é uma profecia. Era o poderoso deus Urano que colocou uma profecia para o seu filho Cronos, para o Titã Cronos. Cronos fica extremamente preocupado. Ele sabia que aquela profecia um dia ia acontecer, porque era a profecia do deus Urano, seu poderoso pai. Bem, Cronos se casa com a Reia e passa a ter filhos com a Reia. Conforme a Reia paria um filho, Cronos engolia seu próprio filho. A Reia tinha um filho, o Cronos devorava seu próprio filho. Inclusive, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que a estátua de Cronos é a estátua de um homem engolindo uma criança. O terrível deus Cronos, que engolia os seus próprios filhos. Foi fazendo isso, até que a Gaia teve um bebezinho que ela achou lindíssimo, ela achou lindo e ela sabia que o Cronos ia engolir os seus filhos. E lembrando, Cronos engolia, quando ele engolia, ele não matava, porque eram deuses. Lembra? Deuses são imortais. Esses filhos ficavam na barriga do Titã Cronos. Estava ali. Ela não queria que o Cronos engolisse nenhum dos filhos. E ela ficou com muita dó. O que ela faz? Ela pare o filho, esconde o filho, pega uma pedra, embrulha com o manto de um bebezinho, que é os mantos que os bebezinhos usam, embrulha e dá para o Cronos.
Cronos nem olhava, ele nem via. Do jeito que ele pegava a criança recém-nascida, ele devorava a criança com medo da terrível profecia paterna. Muito bem. Zeus cresce escondido do pai. Zeus cresce escondido do pai e quando ele fica adulto, ele fica sabendo da história, da terrível história. Seu pai queria devorá-lo. Imagina a mágoa e a raiva que ele tinha do pai. Ele pega uma poção mágica, dá para o Cronos e o titã Cronos vomita todos os irmãos e irmãs dos Zeus que estavam no seu ventre. Ao fazer isso, ao libertar os seus irmãos, o titã Cronos e Zeus travam uma batalha terrível. Essa batalha ela é conhecida como Titanomaquia, a batalha entre os deuses olimpianos, liderados pelos Zeus, e os deuses titãs, liderados pelo Cronos. Quem ganhou essa batalha? Quem ganhou essa batalha eu vou contar no próximo vídeo. Quem ganhou essa batalha, como foi essa batalha, e quem ganhou e quem passou a reinar o universo. Cronos ou Zeus? Não percam o próximo vídeo. Enquanto o próximo vídeo não vem, vou pedir um favor a vocês. Deem um like nesse vídeo, nos ajudem a divulgar a mitologia grega. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E uma coisa importante, as histórias da mitologia grega, elas eram passadas oralmente, até que chegou no poeta Homero e outros poetas gregos que escreveram. Então, como eram passadas oralmente, de gerações em gerações, ela tem muitas versões, inclusive para nós mesmos. Olha, se nós pegarmos esse livro aqui, que eu recomendo muito vocês lerem, O Universo, os Deuses e os Homens. Esse livro aqui do Jean-Pierre Vernant, ele conta essa história de um jeito. Esse livro aqui, As Mais Belas Lendas da Mitologia, da editora Martins Fontes, conta a mesma história de uma outra maneira. Então quer dizer que são duas histórias diferentes? Não, porque a essência é a mesma. Muda alguns detalhes. Então se você conhece essa história com outros detalhes diferentes, também deixa aí nos comentários que nós vamos conhecendo e nós vamos construindo o conhecimento juntos. E, como eu disse, até o próximo vídeo, onde nós vamos falar da Titanomaquia, a terrível guerra entre os titãs e os deuses olimpianos. E até o próximo vídeo.